página 68 do livro de Evangelhos. Agora vamos ao item 31 do material didático, a parábola da semente. Essa parábola você vê na sequência que ela é como uma explicação da parábola da candeia. Uma explicação da parábola da candeia. E ela vai explicar como é o reino de Deus, a dificuldade que ele vai se desenvolver, tá bom? Por quê? Porque a semente do reino de Deus, Jesus estabelece a semente, né? E imediatamente o inimigo começa a lançar heresias. Nós sempre dizemos que a primeira heresia, ela nasce talvez ainda 1 ano depois da morte de Jesus, 2 anos depois da morte de Jesus. Não dá para fazer uma contagem precisa, mas quando você vê no livro de Atos, um certo homem que ele pede aos apóstolos, tenta comprar os dons que eles tinham, né? E esse homem, a história diz que ele vai fundar uma seita chamada gnosticismo, né? Tá ok? Uma seita chamada gnosticismo. Então eu considero essa a primeira seita a ser instituída. A história diz que essa seita ela vai se desenvolver, nós encontramos ela 100, 200, 300 anos depois, muito desenvolvida. E eu sempre digo para vocês, outras vezes eu já comentei, essa seita ela dominou a Igreja Católica. A Igreja Católica ela é cheia de doutrinas gnósticas. Eu falei para vocês numa outra aula que se vocês pegarem, por exemplo, a chamada Capela Sistina, ali tem 2 grandes evidências do gnosticismo. Uma, se você pegar aquela foto que é muito linda, de Deus tocando nas mãos de Adão, todo mundo olha para Adão e para a mão direita de Deus, né? Se você olhar a mão direita de Deus, está uma mão normal. Agora, se você olhar para a mão esquerda de Deus, parece a mão de um bruxo. Por quê? Porque os gnósticos diziam que o Deus do Antigo Testamento que criou Adão, ele era um Deus ruim. Ele tinha um lado ruim. Por isso a mão direita está boa e a mão esquerda está ruim. E também tem uma outra foto. Desculpe, nessa foto mesmo, se você olhar ao lado de Deus, tem uma mulher. Tem uma mulher ao lado de Deus. Então, tudo isso são mensagens gnósticas que eles colocam, né? Principalmente essa mensagem que diz que Deus tem um lado mau. Isso é gnosticismo. Está lá na Capela Sistina. Né? O mesmo homem que fez esse desenho na Capela Sistina, ele fez um outro desenho também muito famoso, a pedido do Papa, né? Que é chamada Pietà, onde tem Jesus morto no colo de uma mulher. E todo mundo pensa que é Maria, né? A mãe de Jesus. Só que se você olhar para a foto, isso tem livro escrito sobre isso, tá bom? Isso é algo comprovado. Se você olhar para a foto daquela imagem e olhar para o rosto da mulher, você vai ver que Jesus tem a aparência de um homem de 33 anos. A mãe de Jesus, Maria, deveria ter a aparência de uma mulher de 50, 53 anos, tá bom? Vamos considerar que ela tenha tido Jesus com 20 anos, então ela teria uns 53 anos de idade, talvez até mais. Mas se você olhar, parece uma mulher de 25 anos, talvez um pouco mais. Por quê? Porque o gnosticismo dizia que Jesus ele conviveu com Maria Madalena. Maria Madalena era a mulher de Jesus. Então, naquelas Pietà, que é uma obra famosa de Michelangelo, que ele fez a pedido da Igreja Católica, ali tem mais uma doutrina gnóstica. E porque o gnosticismo também controlou a Igreja Católica? O argumento final é porque
a Igreja Católica adotou o purgatório, o culto aos mortos, esse paganismo que era comum entre os gnósticos. Ok? Bom, então, nessa explicação que nós vamos ver agora, Jesus vai falar exatamente de alguém lançando alguma semente, tá bom? E depois pessoas poderão corromper essa semente. Então, versículo 26, Mateus 4, 26, que diz: E dizia: O reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra, e dormisse, e se levantasse de noite ou do dia, e a semente brotasse crescendo, e crescesse, não sabendo ele como, porque a terra por si mesmo frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio de espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa. No livro eu comento: o homem que lança semente somos nós. A semente é a palavra de Deus. A terra são os corações dos homens. A lição desta parábola é: nós semearemos a palavra de Deus e ela crescerá sem termos total compreensão deste conhecimento. Muitas pessoas que já aceitaram Jesus, tiveram a sua vida transformada, e o pregador, o evangelizador, não tomou nem conhecimento. Às vezes a pessoa recebe um folheto, recebe uma palavra, e na hora ele até fica, na hora ele despreza, vamos colocar assim, mas depois essa palavra fala com ele. Eu vou citar um exemplo para vocês. Eu vi certa vez um testemunho de um ex-padre que ele falou que ele foi numa festa e lá deram uma Bíblia de presente para ele. E ele falou que ele saiu da festa, ele falou: como é que eu vou sair dessa festa aqui carregando uma Bíblia? Ele tinha vergonha de carregar a Bíblia. Então ele disse que pegou, embrulhou num papel, para ninguém saber que era a Bíblia, e saiu com a Bíblia. E quando ele chegou no local onde ele morava, ele tão chateado e irado, ele jogou a Bíblia na parede. E o papel rasgou, a Bíblia caiu no chão aberta. E aí o Espírito Santo de Deus fez aquele homem ler, né? Pegar a Bíblia caiu aberta. Quando ele foi pegar a Bíblia estava aberta, e parece que ele falou: os meus olhos foram direto, irmãos. Estava aberto em Isaías 45. Se vocês quiserem abrir para ler, né? Ele falou: caiu em Isaías 45. E os meus olhos foram diretos no versículo 20. A pessoa que deu a Bíblia para ele nem sabe. Talvez ficou até chateada, né? Poxa, um homem desprezou a Bíblia, não deu uma atenção ao presente que eu dei a ele, né? Então ele falou, e caiu no versículo 20. Veja o que diz Isaías 45, 20. Congregai-vos e vinde, chegai-vos juntos, vós que escapastes das nações. Nada sabem os que conduzem em procissão as suas imagens de escultura, feitas de madeira, e rogam a um Deus que não pode salvar. Ele disse, quando ele leu esse versículo aqui, ele imediatamente se aprofundou mais na Bíblia, porque vivia só no conhecimento teórico do que ele estudava, e abandonou a Igreja Católica, se converteu. Então, às vezes nós estamos dando folheto, né? Nós estamos pregando, dando a palestra, e nós não sabemos o efeito. Nós estamos lançando a semente. Só que a semente cai naquela terra. Nós vimos a parábola do semeador, que Jesus falou que existem diversos tipos de terra, e às vezes nós podemos nos surpreender, porque um padre que está numa instituição idólatra, e que pratica purgatório, invocação ao mundo dos mortos, que é paganismo, mas de repente essa pessoa ela quer seguir as palavras de Jesus, só que ela está enganada ali.
E nós temos que pensar nisso, irmãos. Eu falei para vocês no tópico anterior que o Evangelho ele está proibido talvez em 50% da população da Terra. Citei o exemplo só da China e da Índia, que já é quase 50%, né? Se for contar a Rússia, Coreia do Norte, se for contar os países comunistas e os países islâmicos que perseguem o Evangelho, certamente passa de 50%. Tá bom? Um dos poucos países que tem liberdade total é o Brasil. Eu digo Estados Unidos. Tem alguns países, como Canadá e Inglaterra, os cristãos já não têm mais liberdade. Se você pregar lá que homossexualismo é pecado, você vai preso. Então, a perseguição no mundo está forte, ok? Mas, quando nós pregamos o Evangelho, essas pessoas, tem pessoas ali que são sinceras, que elas estão enganadas, ok? Então, como esse padre católico, ele queria fazer a vontade de Deus, ele acreditava que estava seguindo as palavras de Jesus. E nesses países, você vai encontrar, como por exemplo a Rússia, ela não permite que igrejas como a Anabatista, igrejas que não batizam recém-nascido, tenham liberdade lá, porque eles têm uma igreja católica. Qual é? A Igreja Católica Ortodoxa. Se você procurar na internet, escreve o nome Putin, o líder da Rússia, né? E Igreja Católica Ortodoxa. Você vai ver referências até dizendo que esse homem ele quer controlar a Igreja Ortodoxa. É muito provável que esse homem queira se tornar o patriarca, o líder desta igreja, para se dizer como representante de Deus aqui na Terra. Então os russos lá, todos enganados, servindo nessa igreja católica ortodoxa, né, praticando idolatria, uma série de erros, eles acreditam que estão seguindo a palavra de Jesus, eles amam as palavras de Jesus. Só que foi lançado um engano tremendo para atrapalhar essa semente que está na terra. Na parábola do semeador, foi lançado um outro tipo de semente, né? Que é exatamente esse engano. E hoje, irmãos, o mundo ele está assim descrente no Evangelho por conta da história ruim, principalmente de católicos e protestantes, né? Que organizaram guerras, fizeram matanças terríveis, se dizendo cristãos, ok?